além de atual, é o que tem se colocado em prática. Então, já tem um ano, faz mais de um ano que eu estou estudando sobre esse vírus e essa patologia, conforme vão publicando, né, os artigos científicos, para que a gente tivesse um norte, né? Nós temos um problema aí em Jaú, que é uma deficiência, um atraso aí, tanto da Secretaria Municipal de Saúde, como da Secretaria de Educação, em ajudar a gente a desvendar alguns mistérios. Então, por conta da faculdade, eu também precisei, eu sou coordenadora administrativa de lá, desenvolver os protocolos para que a gente pudesse ter uma segurança maior. Nós conseguimos retornar às aulas práticas, né, há 15 dias, e voltamos hoje com o presencial já fazendo prova. E nós não tivemos problema algum até o momento. Nenhum aluno nosso pegou o Covid dentro da escola, nem funcionário. Alguns que pegaram fora da escola e nós barramos essa transmissão interna, desde que todos sigam à risca algumas coisas muito simples. Na realidade, nós passamos por uma mudança de hábito, porque nós não temos alguns hábitos, né? O brasileiro não tem alguns hábitos, então nós tivemos que ir nos adaptando, e até hoje não é fácil, né? Até hoje a gente questiona, às vezes, o uso da máscara, até hoje a gente está aí, precisa ou não precisa passar o álcool, como fazer essa higienização. Então, são coisas que vai além do nosso cotidiano e que nós estamos precisando fazer entrar na nossa rotina, tá? Então, vocês vão ver que é muito mais uma mudança de hábito e de rotina do que uma mudança tão grande na vida da gente. Não é por aí, né? A gente consegue permanecer vivendo com tudo aberto, desde que as pessoas tenham um pouquinho mais de consciência e queiram fazer aquilo que é mínimo para a gente continuar vivendo. Belezinha? Então, podem me interromper a qualquer momento, depois a professora Adriana, ela tem meu contato, qualquer dúvida que aconteça ainda após, vocês podem fazer contato que a gente tira essas dúvidas, tá bom? Então, vamos lá, Murilo, você vai passando aí ou eu consigo passar aqui? Ele passa lá, fechou. Então, vamos lá, né, só para a gente entender, acredito que isso, para alguns, eu possa estar falando algo muito já rotineiro, mas quem são, né, quem é o coronavírus? Na realidade, os coronavírus, porque são mais do que um, eles fazem parte de uma grande família de vírus, muito comum e vive muito bem nas comunidades animais, né? Então, vive muito bem camelo, gado, gato, morcego, galinha, porquinho, vive muito bem nesses ambientes. Para vocês terem noção, essa família, essa grande família, ela foi descoberta em 1967, né? Mas ela vivia muito bem dentro desse contexto animal. Nós aqui não vamos discutir questões políticas e muito menos filosóficas, né? Porque senão a gente não vai sair desse contexto nunca. Então, nós vamos colocar aqui o que a ciência tem como respaldo nos dias de hoje, tá bom? Pode passar. Mais ou menos, né, em dezembro de 2019, começou-se um desses subtipos, né, da família coronavírus, que chamado de SARS-CoV-2, foi identificado em Wuhan, na China, e a partir daí, do contexto de sair do reino animal e vir para as pessoas, né, para o contexto humano, isso saiu do controle, e a partir de então, as pessoas começaram a desenvolver uma doença chamada Covid-19, tá? Então, uma coisa é o vírus, chamado família coronavírus. Naquele momento, o subtipo era o SARS-CoV-2, e a outra coisa é a doença, que é chamado de Covid-19. Doença ou síndrome, nós podemos considerar assim,
Por quê? Porque ela não é uma doença já estabelecida, uma doença de livro, como a gente fala, né? Por exemplo, eu sei que a pneumonia comunitária, ela acontece assim, assim, assado, é por tal e tal bactéria ou vírus, enfim. Nós já temos uma descrição científica disso e que se você puxar um livro de infectologia, você vai ter isso, né? No caso do coronavírus, nós não temos isso estabelecido. E a cada pessoa tem se manifestado de determinada maneira. Coisas que a gente não imaginava está aparecendo e quando vai ser testado, a pessoa está com coronavírus. Tá? Então, é por isso que a gente chama de síndrome, porque é um conjunto de sinalização, de sinais e sintomas, tá? Pode passar. Então, tá aí, COVID-19 é os sintomas, é a doença ou a síndrome causada pelo coronavírus, naquele momento SARS-CoV-2. Hoje, nós já temos 21 subtipos, né, espalhado pelo mundo. No Brasil, nós temos 15 subtipos já encontrados. E aqui na região de Jaú e Araraquara, nós temos 4 subtipos encontrados, tá? Dentro dessa síndrome, né, dessa doença COVID-19, nós temos pessoas que adquirem essa doença e não têm manifestação alguma, né? A gente fala que são pessoas com infecções assintomáticas, não desenvolvem nada, tá? E tem pessoas que evoluem desde o assintomático a quadros respiratórios bastante graves, né? A ponto de ir a óbito, tá? Como que eu sei, Amanda, se eu estou num quadro grave ou se eu estou num quadro assintomático ou moderado? Assintomático ninguém sabe, de repente já tivemos a doença e nem estamos sabendo que tivemos, né? Depois ele vai caminhar num quadro clínico aonde você tem até a falta de ar. Quando você entra num processo de falta de ar, aí você pode ser classificado como um moderado que vai avançar para um grave, tá? Então, é até ter a falta de ar, esse quadro é considerado leve a moderado. Teve a falta de ar, esse quadro passa a ser um quadro moderado a grave, tá? O quadro que a gente tem hoje é que 80% das pessoas que adquirem a COVID-19, elas estão num quadro assintomático a moderado, graças a Deus, né? E 20% desses casos, eles são graves e precisam de recursos da UTI, tá? O que a gente quer com a vacina? A vacina vem para acabar com tudo isso? Não. A vacina vem para deixar os quadros dentro do assintomático a moderado. Então, esses 80% que vocês estão vendo na tela, com a vacinação, a pretensão é chegar a 95% dos casos sendo assintomáticos a moderados, tá? E 5% dos casos ainda sendo graves e precisando de recurso de UTI. Por que a gente fala, né, do processo de distanciamento ou até isolamento social? Porque a gente não quer que todas essas pessoas tenham a necessidade de recurso da saúde, porque a saúde não tem recurso para tudo isso. Então, nós vimos uma crise muito grande lá no Amazonas, né, por falta de oxigênio, e nós vimos uma crise aqui dentro de Jaú, por falta de leitos e aparelhos de UTI. Então, o problema não é pegar, porque pegar, todos nós vamos pegar. Não tem outra alternativa, mesmo sendo vacinados. A vacinação, ela protege em torno de 70% a 80%. Os outros 30%, 20% não protege. Então, nós podemos pegar ainda? Com certeza. Porém, nós vamos pegar tendo uma sintomatologia mais branda, para que a gente não precise dos recursos da saúde, porque não tem para todo mundo, tá? Então, é essa a ideia que se tem com a vacinação, tá bom? Pode passar, Murilo.
Bom, até voltando, não precisa voltar, mas pensando naquele outro contexto, e também não vou querer pensar numa questão política, o que nós temos hoje em Jaú são pessoas que estão apresentando quadro grave, tá? São pessoas mais jovens e pessoas que fizeram o uso do kit Covid, tá? Quem é o uso do kit Covid? São os medicamentos como a ivermectina, o Anita e outros medicamentos que estão colocados como preventivos. Não existe nada comprovado na literatura científica e médica sobre essa questão de prevenção. A prevenção, ela acontece por ter horas de sono ideal para cada um, que aí cada um varia, né? Não tem essa, um precisa de 8 horas, outros precisam de 6, outros precisam de 2, enfim. Uma alimentação um pouco mais equilibrada dentro daquilo que a pessoa pode, porque hoje o mercado não está fácil, né? Precisa beber bastante água, tá? E se conseguir fazer um exercício ao ar livre, que seja por 3 vezes na semana, é o ideal, como a caminhada. Não tem mais o que fazer. Por quê? Porque isso é um vírus. E o vírus, ele muta o tempo todo, tanto que as variantes dele já é mutação. Então, nós não podemos imaginar ou pensar que está tudo certo, né? E que eu fazendo o uso do kit Covid, eu estou protegido. Não tem essa confirmação. Muito pelo contrário, as pessoas que têm feito o uso do kit Covid, quando adquirem a doença, estão chegando mais graves para o atendimento em saúde. Então, nós temos pessoas dentro da UTI com o fígado e o rim acabado por conta de ter tomado o kit Covid preventivo, tá? Então, não existe nada. Por mais que quem esteja falando parece ter noção do que está falando. Não tem nada que comprove isso, tá bom? Bom, com relação aos sintomas da Covid-19, né? Eu posso ter todos esses, como eu posso ter nenhum, como eu posso ter um ou outro, tá? Então, por exemplo, né, os mais comuns têm sido a tosse, a febre e a fadiga. Só que nós temos, além desse, pessoas que perdem o paladar, que perdem o olfato, nós temos a congestão nasal, nós temos a coriza, que é aquela aguinha que fica saindo do nariz e a gente fica chupando o nariz, tá? A dor de garganta tem sido um dos pontos fortes, dor de cabeça. Na criança, muito comum, a diarreia, tá? E a dor abdominal e o vômito. E ainda tem o cansaço e a dificuldade para respirar. Então, são sintomas que a gente observa muito comuns dentro de quadros de viroses gerais, né? E sintomas que podem ser confundidos com outras doenças, como, por exemplo, a febre amarela, como, por exemplo, a dengue, né? Então, nós temos essa sintomatologia na dengue também. Então, e temos quadro alérgico, por exemplo, se eu olhar aí, né, a pessoa que é alérgica, ela tem coriza, ela tem congestão nasal, ela às vezes tem dor de cabeça, às vezes ela tem tosse. E aí, é uma alergia ou é a possibilidade do Covid? Não sei. Então, como eu não sei, eu preciso ir atrás, né? Então, se é alergia, se eu tomar um antialérgico, vai amenizar. Se não é alergia, eu posso tomar um antialérgico que não vai amenizar, né? Vai continuar esse processo. Então, aparecendo qualquer um desses sintomas, eu sendo alérgica, sabendo que sou, já procuro medicamento para isso. Não sabendo que sou alérgica ou nunca fui, eu tenho que procurar atendimento médico. No caso aqui na cidade, a gente procura pelo São Judas, e para quem tem Unimed, o pronto atendimento da Unimed. Não pode brincar. Esses dias, para vocês terem noção, uma amiga foi com o marido pedir um lanche e comer o lanche em casa, pleno domingo. Na segunda-feira, o marido levantou com diarreia. E aí a conversa era, mas foi do lanche que eu comi ontem.
Mas o lanche estava com gosto? Tinha alguma coisa? Não, é porque eu usei uma maionese, a maionese que é lá do lanche, e comeu demais. Provavelmente pode ter sido isso. Não pode ser e pode não ser. E aí, realmente, eu falei, ó, espera 3 dias, primeiro procura o médico, né? O médico vai pedir para você 3 dias de sintoma e você vai colher exame para o Covid. Ai, Amanda, mas será que é? É, pode ter certeza que é. Nunca fez mal, nunca teve problema nenhum. Não vai ser agora que vai dar problema com o lanche. Então, vai atrás. Foi no médico, o médico não pediu o exame, deu remédio, o protocolo de Covid, aquele que você já está com a doença. Ela me mandou mensagem, falou, olha, o médico prescreveu isso aqui. Eu falei, então, tá com Covid. E cadê o teste que ele pediu? Não, não pediu. Então, tá, daqui 3 dias você vai procurar um laboratório e vai colher o teste por conta. Dito e feito. Colheu o teste, estava com Covid. Isola a família inteira. Então, não dá mais para a gente saber, é ou não é. Eu não posso jogar com a sorte, né? A gente precisa lembrar que, para mim, pode não acontecer nada. Pode dar diarreia, passar o quadro de diarreia e acabou. Mas pode pegar numa pessoa que venha a falecer com toda essa complicação. Tá? Então, não dá para a gente brincar achando que é ou não é. Teve sintoma? Procura um médico, conta o que aconteceu e vamos ver se é ou não, tá? Pode passar, Murilo. A transmissão, que é um fator importante para nós também, né? Que jeito que a gente pega? Nós pegamos via espirro, via tosse, via catarro, né? E é por isso que nós utilizamos as máscaras, tá? No caso, gotículas de saliva, no caso dos professores que estiverem presencialmente e tiver a necessidade de chegar próximo do aluno, precisarão utilizar o face shield, tá? Ou, Amanda, eu não consigo usar o face shield, que é aquela máscara de soldador. É porque eu tenho fobia. Então, vai ter que usar o óculos de proteção e vai ter que usar uma máscara melhor, que não é essa máscara de tecido e nem a descartável. Vai utilizar a máscara N95. Essa máscara N95, ela dura 8 horas por dia, por 5 dias. Depois a gente tem que trocar, tá bom? Então, é para essa proteção. Amanda, eu posso espirrar dentro da máscara, tossir dentro da máscara, sempre tudo dentro da máscara. Inclusive quando eu utilizo a máscara de pano, tá? Tem gente que põe a máscara errado, já põe aqui. Eu não sei por que põe aqui, tá? A máscara, ela cobre totalmente o nariz e a boca, e eu devo fazer tudo com ela. Não adianta eu espirrar e tirar para espirrar. Não adianta eu tirar para tossir. PFF2 é suficiente, tá? Não a descartável, aquela que a gente compra de caixinha. Aquela não é suficiente, tá bom? Se tiver que usar aquela descartável, vai ter que usar o face shield também, tá? Para dar aulas, para chegar perto das pessoas, tá bom? O que mais que a gente... Imagina. O que mais que a gente precisa tomar de cuidado? É o contato próximo com aperto de mão, né? Então, isso a gente já sabe. Estamos aí num contexto de outros tipos de cumprimento, né? E o distanciamento, que isso é algo que vem batendo na cabeça da gente e é necessário, tá? E o contato com o objeto ou superfícies contaminadas. E aí a gente esquece essa condição e pega nos lugares que não estão higienizados e, na sequência, inconscientemente, a gente coça o olho, a gente passa a mão no nariz ou na boca, que são os locais de entrada do vírus, tá? Locais de entrada e locais de saída. É por aqui que eu também contamino as pessoas. Já foi identificado o vírus na urina e nas fezes, tá? Portanto, alguns cuidados a gente precisa ter no banheiro também, que a gente já vai comentar, tá bom? Então, o contato com objetos ou superfícies contaminadas, como eu não sei
aonde esse vírus está, eu preciso o tempo todo higienizar as minhas mãos e higienizar o meu espaço de trabalho. Por quê? Porque que nem aqui, ó, eu estou no espaço da Thalita, né? Para eu mexer no espaço da Thalita, eu já higienizei as minhas mãos. Quando eu for embora, eu vou higienizar as minhas mãos de novo e a Thalita, quando sentar aqui, vai pegar um paninho e passar um paninho com álcool nesse espaço, porque eu não sei se eu estou contaminada ou não. Até o momento eu não estou. Mas amanhã eu posso ter sintomatologia. Que peguei da onde? Ninguém sabe hoje. Né? Quando eu ainda tenho uma pessoa contaminada do meu lado, eu consigo falar, ó, peguei de fulano, peguei de ciclano. O problema é quando eu não tenho da onde pegar. Né? Eu posso pegar no banco, na farmácia, eu posso pegar no ônibus, eu posso pegar no supermercado, em qualquer lugar. Acho que a Zeni, dá uma olhadinha aí no seu... Isso. Pronto. Então, eu posso pegar em qualquer lugar, sem saber. Né? A gente às vezes fala assim, é porque foi viajar, é porque não sei o que tem, é porque aglomerou. São fatores importantes que levam a isso. Mas eu posso pegar com todo o cuidado do mundo, indo no mercado, fazer mercado. Eu posso pegar ali. Mas eu preciso ir fazer mercado, Amanda, não tem jeito. Pois bem, nós temos que fazer mercado, mas nós temos que ter o cuidado no retorno para casa, né? Porque ali eu posso pegar, tá bom? E a gente vai falar sobre isso também mais um pouquinho para frente. Pode passar, Murilo. Isso. Infelizmente, essa taxa de transmissão ainda prevalece. Ela deu uma queda em setembro a novembro do ano passado. Como assim, né? Hoje nós temos, como estávamos no início da pandemia, aonde uma pessoa contaminada, no prazo de 24 horas, ela consegue contaminar minimamente mais 3 pessoas, tá? Minimamente. Se ela tiver mais contatos, mais pessoas ela pode contaminar. Depois, as pessoas contaminadas, em 24 horas, minimamente também contamina mais 3. Então, no final de 10 dias, que é o prazo de contaminação, 10, 12, 14 dias, mais de 300 pessoas estarão contaminadas. Minimamente 300, né? Que é o que vocês podem olhar nas taxas que a prefeitura libera. No período de uma semana, nós temos minimamente 300 pessoas contaminadas, tá? Lá por setembro a novembro do ano passado, nós tivemos que uma pessoa, em 24 horas, contaminava somente mais uma. E isso foi bom. Só que o pessoal não soube lidar com isso e voltou a uma pessoa contaminando mais 3 em cada 24 horas. Então, isso é bastante. Hoje nós estamos com uma média de morte girando em torno de 3.000 mortes diárias, tá? 3, 4. Nós vamos bater, eu acredito que na próxima semana, entre essa semana e a próxima, em torno de 5.000 pessoas, tá? Morrendo no Brasil, ok? Pode passar, Murilo. Bom, e quando a gente fala, né, de limpar, de higienizar, de ter cuidados, por que a gente fala isso? Porque esse vírus, ele tem uma sobrevida nas superfícies quando a gente não higieniza, tá? Então, por exemplo, na luva de látex, eu tenho esse vírus vivendo até 8 horas. Isso são contextos, por exemplo, a luva de látex que as pessoas, principalmente dentro do hospital, utilizam bastante, tá? Mas pensem em materiais de látex. Dura em torno de 8 horas. No aço, o vírus sobrevive até 2 dias, se eu não fizer a higienização. Pensem nos locais que nós temos aço. No vidro, nós temos o vírus vivo até 4 dias. Imaginem tudo que temos de vidro nas nossas casas e nos ambientes em que trabalhamos. Papel, o que mais uma escola tem? Escola e hospital, papel.
né? Então, ele só vive 4 a 5 dias. E papel, é possível fazer higienização de papel? Não tem como, tá? Plástico, até 5 dias. Quase a vida nossa se resume em plástico, papel, né? Metal, 5 dias. E produtos de silicone, até 5 dias. Então, nós temos um vírus extremamente resistente e que há necessidade de higienização constante. O problema é, como que nós vamos limpar isso o tempo todo? Por isso que é um trabalho em conjunto, não tem jeito. Não vai ser, o problema do corona não é só da equipe de limpeza. O problema do corona é de todo mundo. Por quê? Porque eu preciso higienizar meu ambiente de trabalho, eu preciso higienizar minha casa, eu preciso higienizar minha mão. As coisas com que eu trabalho o dia todo precisam ser higienizadas. E não é com nada mais do que o que pode passar por água e sabão, passa por água e sabão. Aquilo que não pode passar por água e sabão, passa por álcool a 70%. Só isso, né? É muito simples, ele morre com pouca coisa, tá bom? Pode passar, Murilo. Bom, pode passar essa que a gente vai acabar falando sobre isso o tempo todo. Tá aí. Então, não é só um problema da equipe de limpeza, é um problema de todo mundo. Nós vamos ter que higienizar demais as coisas se a gente quiser voltar a viver, porque o vírus embora não vai. Então, nós vamos ter que conviver com ele. Pode passar. Alguns pontos importantes que aí a Adriana, junto com a equipe, vai estar também resolvendo isso, né? De preferência, sempre manter um fluxo unidirecional nos lugares, para que as pessoas possam entrar por uma porta e sair pela outra, como dizia a musiquinha antigamente, né? Para que as pessoas não tenham o momento de aglomeração. A aglomeração, ela favorece a troca de vírus, mesmo que estejamos protegidos. Então, quanto menos aglomerar, melhor, tá? Para evitar constrangimentos, né, verifique sua temperatura antes de sair de casa, porque ao chegar aqui, vai ser feito a aferição da temperatura. E se ela der 37,5 ou mais, vai precisar procurar um atendimento médico. Então, se eu fizer essa aferição em casa, já sei que deu alterado, já procuro o médico. Nem vem, né? Procura o médico, ele vai dar um atestado, comunica a coordenação, e aí, baseado naquilo que o médico falar, é o que nós vamos fazer, tá? E qualquer contato com pessoas suspeitas de estarem com coronavírus ou já positivadas, comunica a direção da escola. Por que a gente fala já positivados? Porque tem muitos positivados andando pela cidade como se nada tivesse acontecendo, tá? Então, há necessidade de, sabendo que estão positivados ou sob suspeita, tive contato, eu devo comunicar à direção da escola. Porque aí nós vamos estudar cada caso. Tem casos que teve contato, mas são contatos indiretos, que a gente chama. Contatos indiretos não precisa afastar, não precisa testar, não precisa nada disso, tá? Precisa observar sintomatologia. Contatos diretos precisam ser afastados, testados, procurado por ajuda médica e tudo mais, tá bom? Então, sabendo de alguma coisa, comunique a direção. Pode passar, Murilo. Pontos importantes com relação à proteção do trabalhador. Pode passar. Uso obrigatório de máscaras, né? E aí a gente fala do uso obrigatório de máscaras durante todo o translado. Quando eu falo translado, das pessoas que vêm caminhando ou que fazem o uso de transporte coletivo, né? Ônibus e tudo mais. Então, põe desde a saída de casa até chegar aqui na escola e daqui na escola até chegar em casa. Amanda, eu venho com o meu carro próprio. Eu preciso vir de máscara dentro do carro? Não. Mas eu dou carona para fulano, eu dou carona para Thalita.
Nós temos que vir de máscara dentro do carro? Sim, tá? Porque eu não sei por onde a Thalita andou, eu não sei por onde o marido da Thalita andou, os filhos da Thalita andou, então eu preciso me proteger, tá? As máscaras de tecido de algodão devem ser trocadas a cada 3 ou 4 horas de uso. Então, para quem fica aqui na escola o dia todo, precisa ter mais de uma máscara para fazer a troca. A máscara, ela de tecido, ela só é boa se, ao colocar a máscara, tá? Eu fizer o seguinte teste: coloca o dedo na frente da boca, assopra, sempre vai sair um fiozinho de ar, tá? Sempre, porque nenhuma máscara dessa, por ser de tecido, impede 100% a passagem. Sempre vai ter, mas tem que ter o mínimo possível para que não aconteça a transmissão, tá? Quando a gente fala de 3 a 4 horas de uso, por que a gente fala isso? Porque fica umedecido com a respiração e com a nossa fala. Umedecendo, a trama de tecido afrouxa, e aí a passagem do vírus fica mais facilitada, tá? No caso da PFF2 e a a N95, isso, é que tem a lei NR, né, 32. A N95, ela não permite, tá, a passagem. E se eu utilizar as máscaras descartáveis? Nós temos várias gramaturas de máscaras descartáveis. Nós temos desde uma que é bem fininha, que não serve para nada aquilo, nem gastem dinheiro com isso, como eu tenho as mais grossas, uma gramatura mais grossa. A máscara de descartável, mesmo na gramatura mais grossa, ela deve ser utilizada por 2 horas apenas. Então, a trama dela abre mais rapidamente do que a máscara de tecido, tá bom? Então, aí vocês façam a opção naquilo que cabe aí no bolso ou que seja mais fácil, tá? Todos devem passar pelo termômetro infravermelho ao entrar no prédio e não é no pulso, tá? É na testa. Não tem problema algum com relação a alterações neurológicas, psicológicas, psiquiátricas, não tem nada a ver essa questão de utilizar o infravermelho aqui na testa, tá? É o lugar aonde a temperatura corporal, mesmo com todas as influências externas, dá um resultado mais fiel, tá? Então, não é aqui e não se preocupem, porque não tem nada que eles possa movimentar dentro do cérebro que possa ser prejudicado, tá? Para vocês terem noção, ele para no osso que nós temos aqui e acabou, tá bom? Pode passar, Murilo. Lave as mãos com água e sabão sempre que possível e, se não for possível, higienize com álcool a 70%, sempre que entrar no prédio, antes e após usar o banheiro e a cada vez que tocar nariz, olhos e bocas, tá? Ou até espirrar, mesmo com a máscara, às vezes a gente espirra e põe a mão. Higienize as mãos, tá? Procure manter os cabelos sempre presos durante todo o período de trabalho nesse momento de pandemia. Mesmo que fique com essa cara de véia assim, que a gente puxa o cabelinho para cá, puxa para lá, para evitar pôr a mão no cabelo. A nossa mão é o veículo maior de transmissão. Então, eu não sei por onde eu pus a mão e automaticamente eu ponho a mão no cabelo. Se esse cabelo fica voltando para o meu rosto, ele vai trazer a contaminação para o meu rosto. Então, usem cabelo preso e quando não for possível, como o meu que é curto, não dá para fazer rabo ainda, prendam de forma que vocês não tenham um cabelo no rosto, tá? Evitem adornos em excesso. Então, tem mulheres que gostam demais de muitas pulseiras no braço, né? Muitos anéis. Max colar, aqueles colares imensos que bate por tudo. Nesse momento, evitem vir trabalhar dessa maneira, tá? Podem usar, devem, né? Não tirem a aliança por nada desse mundo, porque depois dá problema conjugal, né?
É melhor evitar a fadiga, já não está fácil, mas evitem coisas demais, porque quanto mais você tiver, o risco de contaminação é maior, tá? Evite aglomerações nas diversas áreas, vou sempre bater nessa tecla, porque é uma das coisas que mais tem favorecido a transmissão. Pode passar, Murilo. Utilize a etiqueta respiratória e, mesmo assim, na sequência, lave as mãos e o antebraço. Acho que todos conhecem, né? A etiqueta respiratória é utilizar essa fossa aqui anticubital, né? A dobra do braço para espirrar, com máscara. Então, mesmo com máscara, eu posso fazer essa movimentação de proteção. Ou utilizar as mãos, né? E mesmo assim, depois fazer a higienização, tá? Mantenha a distância de pelo menos 1,5 m entre pessoas, mesmo durante o trabalho, que nem aqui eu estou na Thalita, a pessoa que estiver do meu lado precisa ter minimamente 1,5 m de distância. Caso não tenha, porque o espaço não permite isso, tenha menos de 1,5 m, o que precisa? Usar o face shield, tá? Para que na hora de falar a gente não tenha contaminação. Vou só voltar aqui para ver que alguém perguntou alguma coisa. Deixa eu abrir aqui o... O que fazer com os alunos que virão de transporte público? Como fazer a higienização ao chegarem na escola? Lembrando que alguns descem no terminal para troca de ônibus. É Elana, né, que ela chama? Elana, não tem o que fazer. O que a gente precisa fazer é mantê-los distanciados. Chegou aqui no prédio, vai ser aferido a temperatura e vai ser feito a higienização das mãos. Com as mãos, né, a gente sempre fala, acaba sobrando álcool, né, então se estende isso, mas não tem o que fazer, tá? E eles precisam vir de máscara desde casa até aqui. Como cobrar isso? Isso é conscientização que nós vamos ter que ir fazendo aos poucos com todos eles, né? E rezar, porque não tem outra coisa. Precisa borrifar álcool nas mochilas? Não precisa, tá? Isso é algo que tá a mais. Então, assim, é uma precaução em excesso, tá? Como é o tapete higiênico, né? O tapete sanitizante. Não existe nada que comprove isso. O tapete sanitizante, eu não sei se a vigilância daqui colocou como uma regra, mas não tem nada que comprove que o tapete sanitizante mantém higienizado o ambiente. Muito pelo contrário, ele faz uma meleca, né? Que se você passar de meia hora a 1 hora, já não serve mais para nada, virou meio de cultura, tá? Então, não tem essa necessidade. Borrifar o álcool nas coisas também não surte efeito, porque o álcool e o hipoclorito, eles só possuem a ação desinfetante se eu fizer a fricção das coisas. Então, se eu passar no pano o álcool a 70 e esfregar nos lugares, aí sim ele tem efeito. Do contrário, de nada adianta. Então, é gastar produto, tá? Mas, se a vigilância assim pede, para a gente não ter que pagar uma multa, é melhor espirrar o álcool do que pagar a multa. Mas não tem embasamento científico nenhum, tá bom? Não compartilhe, imagina, qualquer coisa grita aí, tá? Não compartilhar objetos pessoais e que possam ser tocados por boca ou mão. Então, não é hora de emprestar celular, não é hora de emprestar o ambiente de trabalho, coitada da Thalita, a hora que eu sair vai ter que dar uma limpada aqui. Copos, nem pensar, né? Pratos e talheres. Na cozinha, elas já devem ter tido algum treinamento para isso, mas ou tudo é descartável e se joga fora, ou então, ao lavar, secar, depois tem que higienizar todas as canecas, todos os garfos e faca e colher e prato com álcool a 70, depois de enxuto. Não adianta fazer imersão, tem que fazer a fricção em todos esses lugares, tá bom? Uma coisa que a gente, no automático, faz, vou fazer aqui, Thalita, depois você limpa, eu estou com uma caneta, a pessoa chega e fala, empresta sua caneta para mim, o que eu faço?
prontamente eu passo a caneta. O que eu estou passando junto? O vírus. Porque se eu cocei meu olho, tá? E peguei na caneta e escrevi, e a gente não fica com a caneta quieta, né? A gente passa a caneta no cabelo, de vez em quando o povo come a bundinha da caneta, e assim sucessivamente. O que vai acontecer? Alguém que peça para mim, eu dou a caneta, e a caneta vai contaminada, porque eu posso estar contaminada sem ter sintomas. Lembrem sempre disso. O problema está no assintomático, tá bom? Pode passar, Murilo. Evite fazer refeições coletivas, né? Procurem alternar os horários. Nós fomos ali na sala dos professores, então a professora Adriana já vai fechar umas cadeirinhas lá, porque a gente costuma, nesse momento, ficar junto, toma o cafezinho, come às vezes uma bolachinha, uma fruta, alguma coisa, tira a máscara, e o pior, a gente não sabe ficar quieto comendo, a gente tem que falar junto, não é? Porque se não falar, não tem graça. Então, a gente come falando, e aí piora muito a situação, tá? Aumente o rigor da higienização, como eu já falei, no local de trabalho, com desinfecção constante. O certo é a cada 3 horas, né? A cada 3 horas, mesmo que ninguém entre aqui na sala, a cada 3 horas eu devo higienizar os meus espaços de trabalho, tá? Devo higienizar interruptor de lâmpada, maçaneta de porta, tudo aquilo que todo mundo põe a mão. Então, é necessário fazer essa higienização com álcool a 70%. Pode passar, Murilo. Evite tocar olhos, nariz e boca, além de ficar tocando a máscara na sua parte da frente. O bom do Face Shield é que a gente, com ele, não chega no rosto, né? Porque bate. Mas, quando a gente só tá com isso aqui, a gente tem mania de ficar pegando aqui na frente para acertar a máscara. A máscara a gente tira por aqui, tá? E a gente acerta ela, ó, por aqui. Nada de pegar aqui. Quando eu pego aqui, pela umidade, o vírus pode estar concentrado aqui. E eu peguei, contaminei minha mão, tá? Então, a chance de contaminação é maior. Troca de roupa, essas coisas é mais quando mexe com criancinha pequena, que pode ter xixi, vazamento, vômito e tudo mais, tá? Procure vir com uma roupa de casa até a escola e troque o uniforme, isso as escolas particulares têm exigido, então não é necessário aqui. Sempre que tiver coisas dentro da bolsa, evite o máximo que vocês puderem de trazer muita coisa. A bolsa de mulher é um caos, né? A gente tem mais coisa do que precisa. Nesse momento, tire tudo e deixe só aquilo que realmente você precisa. De preferência dentro de bolsinhas de plástico ou sacolinha de plástico, porque aí quando você pega, você não tem que higienizar a bolsa inteira. Às vezes a gente enfia a mão na bolsa sem estar com ela higienizada e pode estar levando para dentro da bolsa o vírus também, tá? Pode passar, Murilo. Somente o necessário. Após cada atendimento, realizar higienização, então, no caso, isso daqui da secretaria, né? Ou, então, vocês entre uma aula e outra, né? Então, sempre dentre uma aula e outra, procure higienizar o ambiente de trabalho, ali a mesa do professor, os seus equipamentos e a sua mão, tá? Falei para a Adriana que uma coisa que a gente tem feito em algumas escolas é o aluno mantém o frasquinho de álcool em gel na mesa dele, quando for possível, né, que ele trouxe, e aí, de troca em troca de aula, a gente faz o aluno higienizar as mãos, tá? Então, é uma lembrança que fica mais fácil, né, a cada troca de aula, higieniza as mãos. Pode passar. Salas de aula e ambiente administrativo, quais os cuidados que a gente precisa ter? Pode passar. A limpeza, então, precisa ser com maior rigor. O ambiente de trabalho deverá estar o mais limpo possível. Então, sem excessos de coisas, tanto nas paredes, quanto pilhas de documento. Sempre que puder, coloque os documentos dentro de pastinhas, essas pastas L ou pastas de elástico, porque limpar a pasta é mais fácil, porque papel a gente não limpa, né? Então, cuidado.
Agora o momento é estar o ambiente mais clean possível, porque senão, a cada 3 horas, teoricamente, eu tenho que limpar tudo que está em cima da minha mesa, tá bom? Evite tapetes de entrada, né, de sala, tem lugares que gostam de colocar tapete por tudo, não existe mais colocar tapete, nem na casa da gente a gente deve ter tapetes, tá? Tapetes na sala, essas coisas, agora evite, a não ser que as pessoas entrem sem sapato em casa, tá bom? Pode passar. Manter os ambientes bem ventilados, de preferência com ventilação natural. Então, aqui, né, eu falei, mantenham sempre as janelas abertas, tá? Portas abertas. Agora, a gente não dá mais aula de porta fechada e nem janela fechada. Em ambientes que tenham ar-condicionado, o que eu faço? Posso ligar o ar-condicionado? Pode, porque tem muito calor aqui em Jaú. Porém, eu não posso mais fechar a janela e a porta. Mantenho o ar-condicionado ligado, com porta e janela aberta, tá? Ou então, ventiladores, janela e porta aberta, sempre, para fazer entrada e circulação desse ar. Pode passar, Murilo. Banheiros e fraldários. Fraldários não é o caso de vocês, mas banheiros, né? Todos os vasos sanitários deverão ter tampas. Aqui eu andei com a Adriana, ela já mandou pôr tampa em tudo, tá? As portas dos sanitários deverão, após o uso, permanecer sempre aberto. Antes a gente fazia o xixi e às vezes encostava a porta. Agora não. Tudo aberto. Mesmo que tenha feito o número 2. Todo mundo vai ter que cheirar tudo agora. Não tem outro jeito. Tá? Evite sentar no vaso sanitário. Acho que isso eu não preciso falar para a gente, né? Porque nós estamos em ambiente público. Se for necessário sentar, higienize isso com álcool a 70%, o assento da privada, tá? E antes de dar descarga, abaixe a tampa do vaso. Isso na nossa casa também. Então, não é algo por conta do corona, é algo por higienização, né? Ao dar descarga, muita coisa borbulha, fica suspenso no ar por um tempo e depois faz a decantação, tá bom? Pode passar. Fraldário, pode passar. Áreas de convivência, eu vi que vocês têm aqui, né, que os alunos, mas já está demarcado, tá? Então, numa mesinha de refeitório só cabem 2 pessoas, e na sala dos professores também vai ter o fechamento de algumas cadeiras. Pode passar. Distanciamento, pode passar, que isso a gente já foi falando. Cuidados ao voltar de um dia de trabalho para casa. Como que a gente deve se comportar, né? Pode passar. Primeiramente, nós devemos procurar um ambiente mais externo possível, tá? De dentro de casa. Por quê? Nesse momento agora, nós não estamos com um fluxo grande de alunos, né? Quarta-feira vocês retornam, já vai ter 4, 5 em cada sala. É pouquinho, graças a Deus, porque a gente começa com pouquinho, vai adaptando, ajustando e depois vai aumentando. É a melhor saída, tá? Mas eu vou estar em exposição. Então, procure um ambiente externo. Amanda, eu não tenho um banheirinho, um quartinho. A minha lavanderia fica do lado da minha cozinha. Não tem problema. Veja o que é possível você retirar a mais de você nesse espaço, tá? Então, mantenha sapato para fora de casa. Isso não é por conta do Covid, é por conta de todas as doenças que a gente carrega na sola do sapato. Procure manter fora de casa. Nesse lugar que vocês elegeram, ranquem o máximo de roupa que vocês puderem, tá? E depois vocês vêm para o banheiro e tomam banho antes de qualquer coisa. Mas, Amanda, eu vou tomar banho agora e daqui a pouco eu vou fazer faxina na minha casa, eu vou tomar banho. Vai, não tem outro jeito, né? Nesse momento, o que nos livra desse vírus é a higienização, tá? Então, cheguei em casa, eu só vou retirar a máscara dentro da minha casa. Eu chego, tiro o calçado, higienizo as minhas mãos, retiro a máscara e começo a retirar a roupa, tá? De preferência, retirem a roupa de forma que a parte externa não entre em contato com a sua pele, tá? O máximo que conseguir.
Tirou tudo, deixou essa roupa ali na lavanderia, no quartinho, aonde for, vamos para casa tomar banho, tá? Agora nós vamos para o banheiro. Que jeito que eu tomo banho? Do jeito que eu sempre tomei. Será que a gente tomou banho certo? Uhum. A Thalita. Ia perguntar isso, olha lá, Maria Clara. Que jeito que nós vamos tomar banho, Maria Clara? Conta para mim, abre sua câmera aí e conta para mim que jeito que você toma banho hoje. Rosto? Então, não, abre a câmera aí, conta para mim. Calma que eu tô com problemas técnicos. Pronto, consegui. Conseguiu? Como que eu tomo banho? Isso. No banho, eu sempre tô de cabelo preso, então eu tenho que soltar meu cabelo. Aí eu fico paranoica com o elastiquinho do cabelo, eu lavo junto. Tiro meu óculos, lavo o óculos. E depois escorro a água pelo cabelo primeiro, sem deixar escorrer no rosto, o máximo que eu puder. Lavo a mão, lógico, nesse meio tempo. Aí lavo o rosto e depois lavo o resto do corpo. Muito bem. Então vamos lá. Bem feitinhas as partes íntimas. Isso. Então, ó, sempre a gente precisa lembrar que as mãos é quem vai direcionar o resto do corpo, né? Então elas precisam estar limpas em primeiro lugar. Isso, eu primeiro lavo as mãos. Depois eu tenho que higienizar o rosto, seja com óculos, sem óculos, o rosto, porque são as portas de entrada que a gente tem para o coronavírus e outras bactérias, outros vírus. Então, eu estou falando pelo corona, mas isso é um jeito de tomar banho que é para tudo, tá? Então, lavei o rosto. Depois, lavo os cabelos. Hoje, nós precisamos lavar os cabelos minimamente todo dia. Amanda vai acabar com meus produtos, com a tinta do cabelo, com tudo. Vai, então vamos dar uma brecha aí? Lava dia sim, dia não, mas é necessário, tá? Não dá para ficar uma semana sem lavar a cabeça. Acontece isso? Muito, tá bom? Então, agora não dá. Então, lavei as mãos, lavei o rosto, depois eu escovo os dentes, faço gargarejo, pouco neuro. Faço gargarejo. Essa é neurótica. Então, vai, lava o rostinho, lava os cabelos, lava o corpo. Vou descendo. Agora eu quero saber. Lavo primeiro. Vou usar um palavreado infantil, mas para descontrair um pouco. Lavo primeiro a xililica e o bililim, o fiofó ou o pé. Eu lavo sempre de cima para baixo, vai descendo. O pé é o último que eu lavo. O pé é o último. Então, agora não pode ser o último mais. Então, ó, o que nós vamos fazer? Vou de novo. Lavo as mãos, lavo o rosto, lavo o cabelo, lavo o corpo, lavo a xililica e o bililim, lavo os pés e lavo o fiofó. O fiofó é o lugar mais sujo que a gente tem, tá? Então, esse é o último que nós vamos lavar. E depois que eu lavei tudo isso, eu lavo as mãos e fecho a torneira. Acabou o banho. Agora vamos enxugar. Como que eu enxugo? Da mesma maneira que eu lavei. Então, eu enxugo as mãos, o rosto, o cabelo, o corpo, o bililim, a xililica, os pés e o fiofó. Fiofó é sempre por fim. Isso aí, por mais que você lava, daqui 10 minutos ele tá fedido. Então, ele é o mais sujo que a gente tem. Tá bom? Então, essa é a sequência que a gente deve utilizar. Por quê? Não só na questão do corona, mas de outras bactérias e tudo mais, muitas vezes nós temos conjuntivites, dor de garganta, né? Entre outras afecções que a gente não sabe de onde vem. Mas como eu não fiquei perto de ninguém, eu não fiz nada, eu não estava perto de alguém com conjuntivite, como que eu peguei?
né? Eu peguei porque eu tô me lavando errado, tô me enxugando errado, tá? Quanto às toalhas, depois que eu me enxugo, eu devo sempre colocar a toalha para ventilar. O ideal seria o sol, mas o sol a gente não consegue porque você sai trabalhar, não sabe se vai chover ou não, né? Então mantenha ela ventilando, é a melhor opção. Cama e banho a gente tem que trocar minimamente uma vez por semana. Caso a gente tenha corona, todos os dias tem que ser trocado a toalha e a roupa de cama, tá? Sem corona, minimamente uma vez. Tem gente que troca até mais. Tem gente que troca uma vez por mês. Não dá, tá? Por N motivos. Não dá. Sempre ventile a toalha. Aquele ganchinho não é o ideal, porque a toalha fica abafada ali. Então, o ideal é você colocar, é feio, mas é o ideal. Sempre no box, né? Porque o box, de certa forma, ele ventila o dia todo. Ou em algum varal externo, num coberto, porém externo. Tá bom? Pode passar, Murilo, que acho que eu já dei o banho inteiro aqui. Pode passar. Pode passar. Ah, não, volta um pouquinho. Desculpa. Isso. Com relação à acomodação da roupa, Amanda, onde eu ponho essa roupa? A roupa que você vem aqui, ela vai para o cesto de roupa suja ou para a máquina, onde você já está acostumado. Não precisa ter nada. Eu vou passar, viu, Thaís? Eu passo para a professora Adriana, ela disponibiliza para vocês, tá bom? Não precisa ter cuidado algum nesse sentido. A roupa pode ser lavada com as outras roupas, ela pode ser do jeitinho que você faz, né? Ah, eu ponho a roupa branca para quarar, eu ponho que boa, lisoforme, do jeito que você faz, tá? O que é importante? A roupa passar pela lavagem de água e sabão, tá? Então, lavar direitinho com água e sabão, do jeito que você faz. A roupa branca, se você usa Vanish, que boa, continua tudo igual. O importante é como ela é seca, essa roupa. Então, vamos lá. Se essa roupa for seca ao sol, eu posso até não passar, tá? Se essa roupa for seca no coberto, é ventilado, mas está no coberto, ela ficou na sombra, sem receber sol, eu preciso passar essa roupa para que ela tenha o contato com o térmico e assim possa eliminar totalmente o vírus. A mesma coisa com a máscara. Amanda, eu preciso separar a máscara para lavar? Não. Põe tudo junto, do jeito que você sempre lava a roupa, tá? Só que as máscaras, mesmo secando ao sol, elas precisam ser passadas, tá? Então, a roupa, se secar ao sol, eu não preciso passar. Se secar na sombra, eu devo passar. As máscaras, independente de onde ela tenha sofrido a secagem, precisa passar, tá bom? Pode passar, Murilo. Cachorro em casa, anda pela garagem perto das rodas, passa por lugares. Espera lá, espera um pouco aí, colega. Deixa eu achar sua fala aqui inteira. Onde pisamos, e depois entra, sobe no sofá e na cama. Ah, Evandro, eu não quis tratar desse assunto porque às vezes a gente, como a gente é da saúde, a gente é meio nojento, né? Então aí nós temos um problema. Os cachorrinhos, mesmo nessa circulação interna de casa, não tem problema nenhum. O problema é que tem gente que dorme com esse bicho na cama, né? Com o cachorrinho, com o gatinho, e eles estão circulando. Não é com relação ao corona, mas é com relação a todos os outros micro-organismos que a gente tem, tá? Então, por exemplo, sair com o cachorrinho, passear na calçada. Quem que chega em casa e limpa o pé do cachorrinho? Ninguém. É raro isso acontecer, né? E a gente traz na patinha do cachorro todas as bactérias, microbactérias e tudo mais para dentro de casa. E aí ele sobe no sofá, sobe na cama e dorme com a gente.
Então, precisa tomar muito cuidado, mas não por conta do corona, por conta das sujidades que ele traz para a gente, tá? Para vocês terem noção, um estudo muito antigo, que imagina que ele vem sendo atualizado constantemente, para vocês terem noção, num escarro, que geralmente homem escarra na rua, né? Falo homem, mas hoje até a mulherada tá escarrando, tá tudo atrapalhado, né? Nesse escarro, em temperatura ambiente, com todos os intempéries que tem de ambiente, de fator ambiental, chuva, enfim, o bacilo da tuberculose permanece nesse escarro que a gente nem vê mais, que todo mundo já pisou, que a chuva já levou, que, enfim, por 7 dias. Então, o bacilo da tuberculose é um dos problemas que nós temos, né? Aí todo mundo pisa com o sapato nesse catarro que tá ali seco, que ninguém mais vê. O cachorrinho pisa e ninguém vê, o gatinho pisa e ninguém vê, e a hora que eu vejo está em cima da minha cama. Então, muitas doenças nós também adquirimos sem saber da onde, mas vem da nossa sola de sapato, vem dos pés dos gatinhos e dos cachorrinhos, tá? Enfim, que traz para dentro de casa. Então, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado. Eu tenho cachorrinho, mas ela vive em cárcere privado. Por quê? Porque eu tenho nojo de andar com ela por aí, ela não sabe o que é rua, ela nem sabe o que é, não precisa saber. Ela já vive lá em casa, já tá bom, né? E sapato a gente mantém tudo fora de casa, que é por conta disso mesmo, tá bom? Casos de corona, né? Caso aconteça alguma coisa aqui na escola, precisa fechar a escola inteira? Não precisa, tá? O que a gente precisa é, lógico, se der 2, 3, 4 casos na mesma semana dentro da escola, aí a gente precisa olhar para ver o que está acontecendo. Mas apareceu um caso, nós vamos estudar de onde veio esse caso. Se esse caso pode ter vindo de fora para dentro. Então, eu preciso fechar a escola inteira? Não. O que eu preciso é que a equipe de limpeza limpe mais a escola, mais frequentemente, e que nós consigamos fazer a higienização dos nossos espaços de trabalho, tá? Então, higienização do computador, do mouse, da caneta, do telefone, enfim, da mesa, coisas que a gente usa com maior frequência, tá? Só vai fechar a escola se tiver um surto interno. E aí, cada caso é avaliado de maneira diferente, tá? Não esqueçam que o vírus é transmissível durante 10 a 12 dias. Quando apareceu o sintoma, eu já considero 2 dias atrás de contaminado e 10 dias para frente, minimamente. Os casos têm apresentado sintoma no 12º dia de infecção. Tá? Então, esse negócio de achar, eu tô bem hoje, mas eu não sei o que pode acontecer daqui para frente. De repente, eu já estou contaminada há 10 dias atrás e amanhã eu começo a apresentar sintomas. Tá? Então, por isso que a gente está tendo que ter esse cuidado muito maior com relação ao processo de contaminação. Higienização frequente, uso de máscaras e distanciamento. Tá bom? Pode passar, Murilo. Isso aqui depois vai... Ah, acabou. Depois eu mando para a professora Adriana e ela passa para vocês, tá? E aí vocês ficam com isso guardado, leiam, se tiver alguma dúvida a gente vai tirando também ao longo aí do caminho. Tudo é um processo de adaptação, tá bom? Então a gente sabe, tudo é um processo complicado no início, as crianças vão voltar quarta-feira, né? A gente já está com a orelha em pé. E o pior, a gente já está pensando em tudo que vai acontecer, e vai acontecer. Mas é um tempo de experiência, não tem outro jeito, nós vamos precisar voltar, mais cedo ou mais tarde, né? Já tivemos prejuízos com a aprendizagem, com a alfabetização, já está dito já, né? Os estudiosos em educação já sinalizaram que houve uma perda significativa da aprendizagem. Então, não dá para continuar assim.
né? Se a educação já não vinha bem das pernas, piorou nesse contexto de pandemia. Então, vamos voltar. Na primeira semana, e aí eu falo, inclusive, para a diretoria, coordenadores e tudo mais, parece que o trator passou em cima da gente umas 500 vezes. Na segunda semana, ele só passou 2. Na terceira, tudo já se engatilhou. Tá? Isso é experiência, eu estou dando consultoria em escolas em São Carlos, tá? E tem dado certo desde setembro do ano passado. Eles voltaram devagarzinho, a gente tem feito tudo o que é possível fazer, né? E tem dado certo. Nós não tivemos nenhuma infecção interna nas escolas de lá, só infecção externa, que foi barrado foi barrado o ciclo interno na escola. Tá? Então, é possível. Quem dá trabalho para nós? Falei isso para a professora Adriana na hora que eu cheguei. Não se preocupem, não é o caso de vocês, com os pequenininhos. É que vocês têm filhos nas escolas por aí, né? Que estão voltando também. Os pequenininhos não dão trabalho, viu? Eles usam máscara bonitinho, eles usam álcool bonitinho, mantêm a distância, apesar de tudo. O problema são os acima da segunda série, tá? Segunda série do ensino fundamental é complicado. Aí eles vão ficando pior. E os professores também. Os professores não colaboram com a gente. A hora que vê, estão tudo na salinha do professor, tomando café, tudo junto, conversando, como se nada tivesse acontecendo. Está acontecendo. Não está escrito na testa, eu estou com. Então, guardem isso com vocês. Mantenham distância, higienizem as mãos e mantenham as máscaras, tá bom? Primeira semana é difícil. Segunda melhora, a terceira já tá todo mundo craque. Tá bom? Vai dar tudo certo. Eu acredito nisso. Amanda, posso perguntar? Fica à vontade. Com relação, no caso de a gente mandar filhos para a escola, que eles vão ter que trocar 3 vezes a máscara, Sim. né? Qual seria, então, a melhor para mandar? Fazer essas trocas? Ó, Josiane, mandei a minha filha hoje, né? Uma das minhas filhas começou hoje, a outra é na semana que vem, porque teve que fazer divisão. Eu mando a de tecido, tá? O tecido, ele geralmente é o tecido de brim, tá? Brim que a gente fala, o algodão, que é o mais resistente, e é dupla, né? Então, tem a camada externa e a camada interna. É o suficiente. Não precisa se preocupar com outras coisas, porque o contato pior não é esse, é esse. Então, o que eu fui falando, né, para ela, que ela tem 6 anos, foi para a escola hoje, eu fui falando, Beatriz, o gelzinho tem que passar na mão, foi no banheiro, tem que lavar as mãos, né? Então, assim, eu fui falando na cabecinha. Mas é a máscara suficiente. Não mande descartável. Descartável não vale a pena. Além dela estar cara, a criança vai ter que trocar mais vezes. Então, mantenha de tecido, que é quase o horário que elas estão na escola. Mesmo assim, no caso dessa escola, ela está fazendo a criança trocar no intervalo, que dá só 2 horinhas de aula, né? Então, entrou 7h20, aí troca às 9h20 e sai 11h20. Então, é o suficiente. Então, porque o meu tem 13 anos, ele vai também, porque dividiu em grupos, vai a semana que vem. Uhum. E eles pré-determinaram a máscara, sabe? Assim, uma branca, uma preta e uma azul. E também vão trocar 3, porque ele fica até 20 para 1. Isso, aí tem, então, aí eles estão fazendo a troca. Mais. Então, pode ser a de pano? Pode. Não precisa gastar com outra, não, tá? Sim, obrigada. Imagina. Tiver mais alguém, imagina, Evandro. Um abraço, viu? Qualquer coisa, tamo aí. Amanda, muito obrigada, viu, pela sua participação. Foi excelente mesmo, a gente aprendeu muito. Agora, estou aprendendo com a Amanda, né, da valorização. Invertemos os papéis agora. Tá vendo como que é? Então, aprendi muito com a Amanda, nós aprendemos. Muito obrigada mesmo pela sua explanação, pelos seus
conselhos aí também. Amanda deu uma volta pela escola, já viu o que nós fizemos, né, Amanda? Na medida do possível. E agora a gente já fez o protocolo, mas a gente vai inserindo mais coisas, porque o protocolo, ele deve ser revisado, né? Isso. Conforme a gente vai vendo as necessidades Porque a gente vai ver a necessidade mesmo, né, Amanda? A hora que a gente voltar. Exatamente. Aí que a gente vai observar o que precisa mais, o que precisa menos, né? Isso. Agora são suposições, que a gente sabe que a gente segue aquele protocolo, mas a gente vai inserindo mais coisas no protocolo. Mas muito obrigada pela sua parte. Foi muito corrida, né, Amanda? Foi muito rapidinho, né? Assim, ela foi muito prestativa. Na hora ela já me respondeu na sexta-feira que poderia estar vindo, né? Sim. E ela está super ocupada, viu, gente? A Amanda está sempre muito ocupada. Nós estamos em semana de prova, né? Mas ela nos deu esse tempo, que foi muito bom. Né? Nos ajuda muito. Muito obrigada, viu, Amanda? Imagina, que isso. Qualquer dúvida, então, perguntem para a professora Adriana, e ela tem o meu contato, não sabendo responder, a gente pode estar ajudando com certeza. Então tá. Bom? Muito obrigada, viu, Amanda? Imagina. Beijão, minha linda. Um beijo aí para vocês. Obrigada pela